Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo, graças a Deus, está ótimo. Vamos a mais um estudo. Hoje é sobre: é possível se salvar sem Jesus? É uma pergunta. Por causa da hipocrisia de muitos cristãos e das doutrinas absurdas de seus líderes, é que existem pessoas boas e justas que não acreditam e nem praticam o que Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, nos ensinou. Sendo assim, como é possível essas pessoas boas e justas se salvarem? Na verdade, a salvação de Jesus é tão poderosa, que se estende até os que não acreditam no Senhor. Tenho certeza absoluta que muitos escandalizados dirão que não, que isso é um absurdo, que isso é uma blasfêmia, que isso é uma profanação das Sagradas Escrituras, e daí para baixo. Esses escandalizados dirão que é impossível se salvar sem aceitar Jesus. Mas vou contar um segredinho para vocês. Isso é uma heresia pelagiana. Vou repetir. Isso é uma heresia pelagiana. Pois a graça de Deus é infinitamente superior ao nosso livre-arbítrio. Basta um único texto bíblico para provar isso. E esse texto está em Efésios 3:20, que nos revela, abre aspas, ao que é poderoso para realizar por nós em tudo infinitamente, infinitamente, além do que pedimos ou pensamos. Fecha aspas. Tá bom para vocês? Mas muitos dirão que nunca ouviram falar nessa tal de heresia pelagiana, que isso é uma invenção de Satanás para desviar os crentes, que é preciso crer sim, Senhor, para se salvar, blá, blá, blá e blá, blá, blá. Sendo assim, então por que será que o próprio Senhor Jesus Cristo nos revela em João 12:47 que, abre aspas, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para salvar, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Fecha aspas. Como está na versão bíblica Almeida Revista e Corrigida, subentendendo-se que Jesus revelou salvar também quem, abre aspas, não crer, fecha aspas. Em Lucas 23:34, sofrendo muito e prestes a morrer, Jesus Cristo volta-se para o céu e diz, abre aspas, Pai, perdoai-lhes, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem, pois não sabem o que fazem, fecha aspas. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4:10 e 11, nos revela que, abre aspas, pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque colocamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Eis o que deves prescrever e ensinar. Fecha aspas. Não se vê nenhum outro texto bíblico onde Paulo dá tanta ênfase, tanto destaque, quanto esse ensino. Abre aspas. Eis o que deves prescrever e ensinar. Fecha aspas. Pois ele profetizou que os ensinamentos do, abre aspas, Salvador de todos os homens, fecha aspas, para quem tem fé ou não, seriam os mais distorcidos, os mais adulterados ao longo dos séculos. Ou seja, que dependemos da graça de Deus e não do nosso livre-arbítrio para nos salvar. Para quem não concorda ou é incapaz de compreender isto, vamos estudar um pouquinho da história do cristianismo e descobrir como os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos começaram a mudar.
Um teólogo muito astuto chamado Pelágio, que viveu entre os anos 354 e 418, aplicou a doutrina do dualismo entre o bem e o mal, ensinado pela religião persa de Zaratustra, na interpretação bíblica do texto de Gênesis 1:26, concluindo que se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então o ser humano possui um livre-arbítrio igual ao de Deus. Ou seja, todo ser humano da face da Terra possui um livre-arbítrio ilimitado, ao ponto de, abre aspas, a humanidade é livre para tomar a iniciativa e exercitar o livre-arbítrio, a fim de aceitar ou rejeitar Deus. Fecha aspas. Como está no livro Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, dos pastores George Mather e Larry Nichols, editora Vida, ano 2000, na página 117. Pelágio ensinava que a nossa salvação não vem pela graça de Deus, mas que está fortemente condicionada ao nosso livre-arbítrio, como está no livro Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello, editora Vozes, ano 1984, na página 407. Munido dessas doutrinas, abre aspas, revolucionárias, fecha aspas, Pelágio chegou em Roma no ano 400, seduzindo muitos teólogos e clérigos importantes, como São Jerônimo e o Papa Zósimo. As doutrinas revolucionárias de Pelágio se espalharam como fogo no mato seco, até que no ano 410 ele se encontrou com Santo Agostinho, o bispo de Hipona, que refutou veementemente todas as suas doutrinas, demonstrando quão ridículas elas são, sendo Pelágio expulso da igreja, por isso, 8 anos depois, como está no livro O Cristianismo através dos Séculos, de Earl Carnes, Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, ano 1990, na página 110. São Jerônimo, orientado por Santo Agostinho, abriu intenso combate contra as heresias de Pelágio, ao ponto de, abre aspas, no decurso dessa luta, um grupo de pelagianos incendiou seus mosteiros, no ano 416, e o próprio Jerônimo correu perigo de vida, fecha aspas, como está no livro São Jerônimo, Apologia contra os livros de Rufino, da coleção patrística, editora Paulus, ano 2013, na página 17. Esse livre-arbítrio humano ilimitado de Pelágio desagradou tanto Santo Agostinho que o santo respondeu, abre aspas, o livre-arbítrio perdeu-se na queda de Adão, no jardim do Éden, fecha aspas, conforme está no Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, na página 117. Esse pensamento de Santo Agostinho é confirmado muitos séculos depois, no Concílio Vaticano II, num documento chamado Gaudium et Spes, onde no número 17 diz que, depois da queda de Adão, o pecado, abre aspas, diminuiu o homem, fecha aspas. E no número 17, abre aspas, feriu a liberdade humana, fecha aspas. No número 78, abre aspas, enfraqueceu a vontade humana, fecha aspas. E no número 244, abre aspas, deixou a inteligência obscurecida e enfraquecida, fecha aspas. No livro Apologética Cristã para o século XXI, de Luiz Marcos, editora Central Gospel, ano 2013, falando da queda de Adão e Eva, no início da página 124, diz, abre aspas, a queda não somente afetou nossa vontade e nossas paixões, mas também a nossa razão, fecha aspas. Também o famoso reverendo presbiteriano Augustus Nicodemos, no final do seu vídeo no YouTube intitulado, abre aspas,
livre-arbítrio imperdível, fecha aspas, diz que o livre-arbítrio não existe, pois é fortemente influenciado por inúmeros fatores internos e externos, concluindo que, abre aspas, a rigor não existe livre-arbítrio. Esse estado ideal de escolha não existe, fecha aspas. Mesmo bastante combatido por Santo Agostinho, as doutrinas de Pelágio foram aceitas vergonhosamente por muitos bispos nos concílios de Jerusalém e de Dióspolis, no ano 415. Graças ao combate intenso de Santo Agostinho contra as heresias de Pelágio, o Papa Zósimo recobrou a razão e condenou Pelágio na sua Epístola Tractória, em maio de 418. Santo Agostinho combateu tanto as heresias de Pelágio, revelando a supremacia absoluta da graça de Deus sobre o nosso livre-arbítrio, que entrou para a história como o, abre aspas, doutor da graça, fecha aspas. E não é para menos, pois Santo Agostinho escreveu 15 tratados teológicos sobre a graça de Deus, em 35 livros, durante 18 anos, desde os anos 412 até a sua morte, em 430, como está nos livros Nova História da Igreja, volume 1, na página 406, e Patrologia, de Berthold Altaner e Alfred Stuiber, editora Paulus, ano 1988, na página 426. Existem inúmeras publicações especializadas em teologia revelando que o livre-arbítrio ensinado pela Igreja não existe. Na verdade, é uma forma mais sutil de pelagianismo. Veja, abre aspas, a coisa chamada vontade livre não existe. A mente é levada a querer isto ou aquilo por algum motivo, e esse motivo é determinado por outro motivo, e assim até o infinito. Fecha aspas. Como está no livro Os Mais Belos Pensamentos de Todos os Tempos, volume 2, de Mansur Shalita, editora Assisi, na página 205. Sempre houve, durante séculos, um intenso debate entre teólogos sobre o que era mais importante para a nossa salvação, o nosso livre-arbítrio ou a graça de Deus. Até que no início do século XVII surgiu uma heresia jansenista que, abre aspas, implicava que Cristo não havia morrido por toda a espécie humana, o que forçou Inocêncio X, em 1653, a aceitar tacitamente a disponibilidade da salvação para os não crentes. Fecha aspas. Como está no O Livro de Ouro dos Papas, de Paul Johnson, o maior historiador britânico de todos os tempos, publicado em 2003 pela Ediouro, no início da página 213. O Papa Inocêncio X foi ainda mais sucinto. Veja, abre aspas, Inocêncio X asseverou, de fato, que Cristo morrera, abre aspas, não só pelos predestinados, fecha aspas, mas pela espécie humana como um todo. Fecha aspas. Como está no O Livro de Ouro dos Papas, no final da página 233. É impossível se salvar sem Jesus, mas essa salvação não está condicionada ao nosso livre-arbítrio, como a teologia moderna, a esmagadora maioria das igrejas pregam e a quase totalidade dos cristãos acreditam, mas sim a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Sei que muitos, principalmente os teólogos conservadores, que prefiro chamá-los de teólogos do pessimismo, teólogos pelagianistas, argumentarão e contra-argumentarão com réplicas, tréplicas, retóricas, contestações, objeções, etc., etc. Mas voltemos aos textos bíblicos estudados neste vídeo e observem que nosso Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo não estavam se referindo apenas aos que guardam as palavras de Jesus, aos que creem,
aos que sabem o que fazem e aos que têm fé. Se eu pudesse escolher um único texto bíblico para representar todas as Sagradas Escrituras, escolheria este, abre aspas. E Jesus dizia, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Não sabem, pois não sabem o que fazem. Fecha aspas. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.